Me fala de você hoje. Vai tratar de um tema que considero relevante, importante, as relações familiares. Como nós podemos entendê-las? Ainda mais no mundo em que as famílias, mesmo dentro de um ambiente, nem sempre convivem. E a convivência familiar é, para muitos, uma busca, na prática não se realiza da maneira sempre que se quer. Filhos reclamam de pais ausentes, pais dizem não ter tempo para os filhos e às vezes os desconhecem. Quantos pais falam: que pessoa é essa que criei, mas não conheço, não sei quem é? Uma das pessoas com quem eu convivi durante muitos anos, como colunista da CBN, eu era âncora e conversava com ela toda semana, e aprendi a respeitar demais quando se fala desse tema, é a Adriana Furlan. A Adriana Furlan é psicóloga, ela é terapeuta de família, e ela está aqui comigo, aceitou o meu convite. Adriana, obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Um prazer estar contigo de novo, fazendo essa parceria aí, pelo menos hoje, mas é muito bom. Adriana, eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas eu queria primeiro que nesse nosso programa, né, me fala de você, conhecer pessoas de destaque, pessoas que tiveram sucesso na sua carreira, pessoas que tiveram uma proposta de trabalho e que são pessoas relevantes quando a gente pensa nisso. E você é uma dessas pessoas. Como é que a Adriana resolveu ser psicóloga? Me conta isso. Olha, na verdade, a Adriana não resolveu. Ser psicóloga, sim. Fazer psicologia, não. Foi a diretora do colégio que eu estudava, eu fiz magistério, e a professora Tamara, um dia na minha formatura, falou para minha mãe: por que a Adriana não presta vestibular para psicologia? Ela leva tanto jeito. E a minha mãe perguntou para mim: você não quer fazer psicologia? Acontece que eu morava em Campo Mourão. Eu falei: mas só tem em Maringá? Ela falou: tenta, vamos ver. E aí eu tentei, entrei no curso, e aí sim eu escolhi a psicologia. Porque, de fato, isso de ter acesso ao ser humano, o respeito para com a história das pessoas, ter essa permissão, em acompanhá-las, é algo que, de fato, me toca, e faz da minha profissão algo que, eu digo, eu não trabalho. Sim, tem os ossos, né? Mas é muito prazeroso estar com pessoas, conhecer pessoas, ter acesso a essas pessoas, podê-las entender na sua singularidade e tentar ajudá-las. Ô Adriana, eu vou contar um pouco da minha experiência, que você conhece, já conversou sobre isso. O meu primeiro curso foi psicologia, eu não terminei esse curso. Eu sempre ficou meio engasgado na minha garganta de não ter terminado. Mas quando eu fiz o curso, fiz 3 anos, praticamente 4 dele. No primeiro ano, o professor que eu tinha, né, Eduardo Tomanic, a quem eu tenho um carinho muito grande, ele falava para mim assim: vocês não façam psicologia para resolverem os seus problemas. Para isso vocês façam terapia. Vocês têm que aprender a conhecer as pessoas e fazer o melhor possível para elas. Você como psicóloga, né, me defina o ser humano para você. Você que fez psicologia, a gente tem que tomar cuidado como psicólogo, porque a gente está entre nós e o outro e não confundir o outro na gente. O psicólogo é um cara que tem que fazer terapia. Como é que funciona? Ah, sim, é imprescindível. O psicólogo tem que fazer terapia. Na verdade, Gilson, eu penso que qualquer pessoa deveria fazer terapia. Terapia não é para pessoas loucas, esse estigma já está sendo bem elaborado, mas é para o autoconhecimento. Todo indivíduo deveria ter a chance de se conhecer na complexidade, todas as suas facetas, todos os seus papéis, porque nós não somos formados de uma coisa só. Ao longo da vida, a gente vai exercendo, a gente vai desenvolvendo papéis, como filho, como amigo, como esposa, como pai, como profissional. Então, a psicologia, fazer terapia nos proporciona. E também olharmos para a nossa história, para a cultura familiar, compreender as relações, compreender o porquê das nossas escolhas, as nossas frustrações. E, fato, o psicólogo ele não pode se misturar com a história do paciente. Pode ser que haja similaridades entre uma ou outra característica, mas é imprescindível haver essa separação, porque ali, na terapia, no setting terapêutico, é sobre o paciente, não é sobre o profissional. Agora, quando você tem essa relação com o seu paciente, você falou, às vezes dá similaridade, tá? O outro tem uma identificação com a sua vida. Pode acontecer, pode não, né? Mas você tem muitos anos de trabalho.
A pessoa muda com esses anos de trabalho? A relação que você estabeleceu com seus pacientes alteraram de certa forma a Adriana? A Adriana de hoje, daquela que começou como psicóloga, é uma pessoa completamente diferente, não só pelos estudos que fez, pela qualificação que fez, mas pela experiência profissional que teve? Sem dúvida. E esse é o lado mais extraordinário da profissão. Né? Ao acompanhar a história do outro, você amplia muito mais o seu entendimento sobre o mundo, sobre as perspectivas acerca de um ser humano. Sem dúvida, a Adriana agradece imensamente pela psicologia, pelo exercício da psicologia, porque isso com certeza amplia a forma da Adriana ver o mundo. Eu digo que existem duas pessoas aqui, existe a Adriana, né, e dentro do espectro terapêutico existe a profissional, a psicóloga. Isso é uma coisa que eu deixo bem claro para os pacientes, porque os pacientes têm curiosidade, sabem, saber sobre a sua vida. Então, eu digo que ali não é sobre mim, nunca é sobre mim, mas agora, já que você me dá a oportunidade de falar sobre isso, sim, para a pessoa existe grande diferença. São 31 anos, Wilson, que eu faço esse mês, né? Me formei no dia 31 de agosto, tivemos muitas greves na época que eu fiz faculdade, então o calendário ficou alterado. Então, são 31 anos de profissão. Se eu te dissesse que eu não mudei ao longo desses anos, eu estaria, no mínimo, confusa. Porque, mesmo que eu não fosse uma psicóloga, esperaria, como ser humano, que houvesse mudanças, porque foram ciclos de vida, né, que eu fui acessando, e que, inclusive, também me deram a possibilidade de ampliar o olhar para a psicóloga, né? Como terapeuta individual, de casal e de família. Isso certamente que a minha história, todos esses anos de experiência como pessoa e como profissional, sem dúvida que agregam. Inclusive, muitas vezes a gente abre até umas licenças poéticas, né, no manejo com o paciente, justamente por você já compreender muitas coisas. Agora, Adriana, tem uma escolha que você fez que eu considero particularmente um desafio profissional na tua área, que é trabalhar com família, né? A gente trata das pessoas, via de regra, né? Posso estar enganado, você me corrija. Ao tratar com o ser humano, a família quase sempre é reportada por ele de alguma maneira, né? O meu filho isso, meu marido aquilo, minha esposa, minha mãe, meu pai, enfim. A família é quase sempre um ambiente onde o ser humano constrói muito de si, mas também cria dentro dessa família muitos dos problemas que carrega por uma vida inteira, né? Que nem diz outro, os pais de hoje não são os pais dos quais a gente se traumatizou, mas efetivamente eles continuam dentro da gente. E você trabalha com uma coisa de repente, e eu não sei se é assim, tá? De estar trabalhando uma pessoa e ter que colocar a família na roda, né? E de repente ter que chamar todo mundo, e de repente falar assim, olha, vamos falar do seu filho, vamos falar da sua filha e tal. Como é que você escolheu isso, Adriana? Como é que você escolheu entrar nesse emaranhado da psicologia e tratando de família? Olha, na verdade, eu fui arrebatada ainda no estágio, né, durante o curso de psicologia. Eu tive uma uma orientadora, Diana Fadel, que foi uma precursora, né, iniciou essa coisa de olhar para a família, aqui em Maringá em especial, e que já me colocou como estagiária a atender um casal. E foi muito desafiador, né? Eu era muito novinha, 23, 22 anos, era muito novinha, mas me deu que eu posso dizer, um start em ter um olhar não unilateral. E mesmo que você não seja um psicólogo familiar, e é isso que a abordagem que eu abracei, que é a sistêmica, traz, nós precisamos compreender que o indivíduo, ele traz vários sistemas, ele faz parte de um sistema familiar. Então, não tem como eu ver esse indivíduo sem ver o reflexo que existe, no mínimo, dos pais sobre ele, sobre esse sistema todo. Então, independente de ser um profissional que trabalha com famílias, olhando, né, porque tem pacientes que são individuais, que não vêm com uma demanda familiar, de qualquer forma, é contemplado o olhar para todos os papéis
que esse indivíduo tem e exerce ao longo da sua vida. E sim, é um grande desafio nós trabalharmos com a terapia familiar, porque aqueles assuntos que não são tratados lá em casa, na hora que a mãe manda lavar o prato, e não é sobre a indisciplina do filho que não quer lavar o prato, mas sim como os pais veem esses filhos, sobre a implantação dos limites, sobre os valores que uma família compõe. Então, isso é trazido à baila e abre-se esse espaço para comunicação. E nós sabemos, né, Gilson, que hoje o grande mal da humanidade é não sabermos nos comunicar. Nunca antes houve tantos mecanismos para a comunicação e as pessoas não sabem se comunicar, não sabem se expressar, não sabem se entender, não sabem identificar os seus sentimentos. Dirá conseguirem abrir espaço para a escutatória, para ouvir o que o outro tem a dizer. As pessoas têm muito a falar, mas elas têm pouca paciência, pouca tolerância para ouvir. E, obviamente, que dentro do núcleo familiar isso é importante. Meus pais falavam menos com a gente do que eu falo com os meus filhos. Minha mãe falava que a mãe dela quase não a falava com ela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo assim, a minha mãe não era muito grilada com isso. A falta de comunicação direta da minha avó com ela e a falta de comunicação, por mais que melhor, entre eu e a minha mãe, nunca impediu, pelo menos ao que aparenta, da gente saber o que o outro queria, da gente entender muito bem os limites, entender os desejos, os interesses um do outro. Claro que a gente ficava mais em casa, né? Minha mãe com a mãe dela, eu com a minha mãe, a gente tinha uma convivência mais intensa. Almoçávamos juntos, jantávamos juntos. Os finais dos dias era sempre na presença dos meus pais e tal. Eu e meus filhos, porque eu sei que você também tem os teus, né? Eles já foram criados mais distantes, de certa maneira, perto e distante. De certa maneira, mais comunicação, mais conversa, pá. Mas numa dinâmica de convivência mais afastados fisicamente. Tinham sempre as coisas deles para fazer, os amigos deles para fazer. Já é uma geração dos meus filhos, calculo que dos teus, onde as redes sociais, a internet, né? Agora eu já sou avô, confesso, tenho um neto, mas pequenininho. Mas acredito que o meu neto, mergulhado nas redes sociais, mergulhado no mundo digital, mergulhado cada vez mais no mundo muito mais dele do que de convivência. Hoje a gente tem tanta comunicação, Adriana, e a gente se comunica mal. Nossos pais e nossos avós se comunicavam tão pouco e eram capazes de ser mais entendidos. Aí é que tá, Gilson. As pessoas confundem, as pessoas acham que comunicação é só o que é falado. Existe a comunicação não verbal e ela é extremamente efetiva. Sabe aquele olhar, quando você fazia alguma coisa errada, que o teu pai ou a tua mãe só te olhava e você entendia tudo? Não era necessário palavras. Mas por quê? Porque regras, porque limites, porque valores eram cultivados, eram alimentados ali na mesa, ali na sala, onde só existia um televisor e as pessoas precisavam partilhar disso. Então, muitos ensinamentos foram dados na prática, não necessariamente na aula dada. Hoje, os pais falam demais, tem muito pai que fala demais. Mas por quê? Porque quer enfiar coisas na cabeça dos filhos, ou então eles querem falar para eles mesmos se entenderem. Mas necessariamente na prática não se fala. Tem um texto que ele tenho muito carinho por esse texto, que fala sobre o nó do afeto, e que narra sobre um pai que não tinha horários que se cruzavam com um dos filhos, que coincidiam com um dos filhos, saía muito cedo, os filhos, ele chegava muito cedo, de madrugada, os filhos estavam dormindo, e quando ele saía para trabalhar, os filhos não estavam em casa. Mas a maneira que esse pai tinha para se comunicar, ele ia na cama, dava um beijo no filho e dava um nozinho no lençol, na ponta do lençol. E os filhos sabiam, meu pai aqui esteve, meu pai fez uma troca comigo. Claro, a gente precisa mais do que isso, né? Não é só um nozinho no lençol. Mas esse nozinho representa muito. Meu pai esteve presente. A presença, necessariamente, ela não é feita só através das palavras. E um dos males que a gente vê hoje em dia
que foi substituído pelo olhar dos pais é a tela. Então, os pais estão deixando de olhar para os filhos e estão deixando os filhos olharem para a tela. Quem está educando essas crianças? São os pais ou são os filhos? Muitas pessoas querem ser pais, mas poucas pessoas querem o trabalho de educar. E sim, educação exige trabalho. Quem não quer ter trabalho, não tenha filho. Filho não é exercício de ego. Você não vai ter um filho porque é bonitinho ter alguém parecido contigo. Até porque pode dar muito ruim, né? Os meus ninguém parece comigo. Então, você tem um filho, é como um ato de doação. Aquilo que você vai oferecer para o seu filho é para ele. É para ele olhar para a vida dele. É para prepará-lo para a vida dele. Não é para você esperar que esse filho vai te devolver em algum momento da tua vida. Filho não é investimento, porque não tem retorno. Ô Adriana, nossos pais, eles eram pessoas simples, grande parte deles não tinha uma formação de ensino médio, não estou generalizando, mas a maior parte dos pais eram pessoas que tinham mais limitações na compreensão da responsabilidade, na compreensão do que era a vida, os desafios e riscos da vida, né? Por mais que eu queria conversar com você sobre isso, eu acho que os meus pais, não sei, acho que também os seus pais, eles já tinham sido educados para serem pais. Então eles sabiam de tudo que viria pela frente. Eles tinham muito claro de que haveria por parte deles uma renúncia de muitas coisas. Eles teriam que renunciar à infância, à adolescência deles, porque a maturidade chegava muito rápido e a maternidade ou a paternidade também chegava muito rápido. E você teria que administrar os filhos e faria parte da vida. O adulto de hoje, que eu acho muito legal que você falou, se você não tem capacidade de ser pai, mãe, você não está preparado para ser pai e mãe, não tenha filhos, né? O ter filhos hoje, o pai e mãe de hoje é um pai e mãe desconectado da responsabilidade que tem, não são preparados para ser pai e mãe. O pai e mãe, para eles, é uma coisa muito mais de desejo, vontade, estético, do que uma coisa prática. E eles não querem renunciar a algumas coisas que eles têm da sua adolescência e juventude quando são pais. Tem muito pai que tem o título, mas de certa maneira ele não gostaria de ter que perder as coisas que como filho ele teve, como jovem ele teve. Como é que funciona essa transição, Adriana? Pois é, quando a gente olha lá para trás, a gente lembra que os nossos avós criaram os filhos para vingar. Era só essa expectativa, né? Porque era muito aborto, conhecia-se pouco sobre a medicina, então eu tinha um filho para vingar. Depois vieram os nossos pais e quiseram que nós pudéssemos estudar, porque a grande maioria, de fato, no máximo tinha uma alfabetização, quiçá aqueles que conseguiriam ter o 4º ano do ensino básico, e já formava professores, inclusive. E a nossa geração quis ter filhos para serem responsáveis, mas para que eles pudessem escolher o que fazer. E essa geração dos nossos filhos estão querendo ter os filhos para fazê-los felizes. Aí virou o caroço no angu. Porque a felicidade não é uma coisa que a gente dá, a felicidade é uma coisa que a gente adquire de acordo com o olhar para com o mundo. Né? Mas para isso, eu preciso esperar, eu preciso me frustrar, eu preciso conquistar e aí me sentir nobre. Os pais de hoje, os jovens de hoje que estão sendo pais, não passaram por esse processo de maturação. Ou então estacionaram na parte de eu gosto de fazer isso e eu não quero abrir mão. A gente está vivendo um mundo de muita individualização, né, Gilson? Bauman já falava das relações líquidas, de lá para cá as pessoas começaram, e a pandemia ajudou também bastante nisso, as pessoas começaram a ficar muito ensimesmadas, vivendo a própria vida, não abrindo mão da sua felicidade, não abrindo mão do seu espaço. E ter filhos é doação. Sim,
você vai ter que abrir mão do teu prazer, você vai ter que abrir mão do teu sono, você vai ter que abrir mão da tua conta bancária, você vai ter que abrir mão de muita coisa para que você possa, de fato, conduzir esse indivíduozinho para se tornar um adulto maduro, autônomo. E quando eu falo em autonomia, eu não estou falando apenas sobre a escolha profissional, sobre ter uma renda financeira, mas a autonomia emocional principalmente. Então, eu quero que o meu filho aprenda a ter estrutura emocional. E aí, esse exemplinho que eu te falei sobre fazer o filho esperar, fazer o filho se frustrar e conquistar, e aí ter a honra, é o exemplinho que a gente pega da criança de 3, 4 anos de idade, em que a criança pede, passou o brinquedinho lá na tela do celular dela, que é errado, também não deveria estar com o celular na mão, mas que apareceu, eu quero esse brinquedinho. Aí o pai e a mãe vê aquilo ali como uma oportunidade. Olha, nós podemos comprar, mas para isso você precisará corresponder. Em primeiro lugar, você tem que cuidar bem dos seus brinquedos. Por que você vai ganhar mais um, sendo que você não está cuidando bem dos seus brinquedos? Então, você precisará cuidar bem dos seus brinquedos. No primeiro momento, vai ter que esperar. Isso vai levar à frustração. Agora você tem uma família que você lida com isso, né? Você está trabalhando isso. E são gerações muito diferentes, pelo que você falou. São pessoas que tiveram perspectivas como pais, como filhos muito diferentes. E calculo que sentar minha mãe e eu, sentar você e sua mãe, né, a nossa geração com nossos pais, por mais que fosse uma coisa meio complicada, porque gerava uma série de restrições afetivas, emocionais, era uma coisa meio tensa, mas era uma coisa de papéis muito bem definidos. Tem muito conflito de papel, Adriana. Aquela história de que o pai não entende que o mal do filho é ele mesmo, e o filho não entende que o papel do pai não é o fornecedor eterno de tudo que ele quer. Como é que você, nas N experiências que você tem, como é que a gente coloca os papéis definidos numa família quando os personagens da família, as pessoas, elas se confundem nesses papéis quando elas estão estabelecendo as relações? É fácil lidar com isso, Adriana? De jeito nenhum. E muitas vezes eu atendo pacientes, né, muito jovens, 5 anos, 6 anos, e os pais chegam aqui e praticamente eles dizem, conserte meu filho. E aí a primeira explanação que o profissional precisa passar. O problema da criança a criança nunca é o problema. A criança, na verdade, é o efeito colateral. O problema sempre está em outro lugar. O problema está nos pais, na forma como esses pais estão conduzindo esse filho, na forma como os pais estão lendo e assumindo os seus papéis. Porque tem muito pai e mãe, assim, simplesmente chega no fim de semana, saca o fedelhozinho e leva para a casa dos avós. Durante a semana, esse pai e essa mãe não dão atenção, porque trabalham o dia inteiro, chegam em casa, pegam a criança na escola no final do dia, culpados porque não deram atenção para essa criança, né? Enche essa criança de coisas. Eu sempre falo assim, que a primeira isca é a tela, depois é o docinho, depois é o biscoitinho, depois é a farinha branca, e por aí vai. E esses pais só vão tentando compensar. E aí chega o fim de semana. Poxa, o fim de semana a gente não vai trabalhar. Seria um momento, então, que estaremos em família, vamos reafirmar nossos papéis. O que esse casal faz? Pega a criança, ou leva para um playground, lá em que tem os instrutores, ou leva para a casa do avô e da avó, e ali não é exercitado. Então, muitas crianças chegam para a terapia, inclusive, sem compreender quais são os papéis dentro de casa. Eles não enxergam. Até porque tem filhos, por exemplo, os adolescentes que chegam para mim, que acabam ocupando o papel de um dos progenitores. Porque hoje nós temos muitos modelos de família, né? O que, inclusive, isso é muito bom. Nós temos as famílias reconstituídas, e que têm os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos, tem padrasto, tem madrasta, em dúvida se eu tenho a responsabilidade ou o poder de poder educar também a criança, de interferir na educação. Nós temos as relações homoafetivas, nós temos as famílias que só têm um filho, aliás, muitas famílias que só têm um filho. Então,
Tem filho que está ocupando papel que não deveria. E tem muito pai querendo ser amigo dos filhos, educando com medo de que o filho não vai gostar dele. Educar não é um exercício de simpatia. Quem quer ter simpatia, arranja um amigo, sei lá, vai fazer outra coisa, mas não com o seu filho. Sim, é uma delícia quando a gente vê, além de um pai e de uma mãe, um pai e uma mãe que exercem a paternidade e a maternidade e que, para além disso, também são amigos dos filhos. Mas, em primeiro lugar, vem a paternidade e a maternidade. Por quê? Porque a relação familiar, Gilson, é uma relação hierárquica. Não é uma comunidade, mas não é uma democracia. Não pode ser uma democracia. Ô Adriana, tem aquela coisa de que o título de pai e mãe, para algumas pessoas, resume em si mesmo a função. Pai é pai, mãe é mãe. Ninguém nasce sabendo que é um pai ou uma mãe, mas a construção da relação é que vai determinar os limites de quem é cada um e o que cada um faz. Né? E aí que você tem, na tua opinião, muitos filhos e pais também, né? Que meio que confundem papéis, que não tem uma coisa muito bem definida. Em vez de você ser uma casa com pais e filhos, é meio que uma república, onde a gente se reúne e tem uma dificuldade enorme de entender quem é que tem que fazer o quê, a responsabilidade de quem dentro daquele lugar. Tá? Diga-se de passagem, uma péssima república, porque tem exatamente, que as duas repúblicas são organizadas, tem que lavar a louça hoje, limpar o banheiro amanhã. Isso, tem o calendáriozinho, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, né? Mas é uma péssima república. Na verdade, é uma baderna, né? Onde ninguém sabe qual é a sua função. E tudo bem, pode ser que não haja funções pré-determinadas, como a nossa cultura, que é paternalista, estabelece qual é a função da mulher, qual é a função do pai, do homem, até porque tudo isso está sendo, né, há muito tempo já modificado. Hoje, tanto homem como mulher vão nossa, me faltou a palavra, vão para o universo do trabalho, querem se emancipar profissionalmente, se esmeram para serem bons profissionais. Então, obviamente, quando chegam em casa, se a louça está lá para ser lavada, não é uma coisa de mulher, né? É uma coisa para quem é dono da casa. E o dono da casa tanto é o homem quanto é a mulher, né? Então, não é por aí que a gente fala sobre papéis. A gente fala sobre uma hierarquia. E, claro, cada núcleo familiar tem a sua cultura, tem as suas regras e a sua constituição. Existem, sim, núcleos familiares que são mais tradicionais, conservadores, em que essa mãe, por um acordo, não trabalha fora de casa, trabalha muito dentro de casa, né? E assume uma responsabilidade maior nesses afazeres domésticos e na condução das questões escolares, por exemplo, dos filhos. Se está tudo bem isso para ela, se está tudo bem isso para o pai, não há o que ser questionado, até porque esse não é o problema. O problema é o espaço e como a família lida com o conflito. Toda família tem conflito. E aí você poderia me dizer, mas Adriana, o conflito então é uma coisa ruim, né? Não. Na verdade, o conflito pode ser visto como algo muito bom, porque na verdade é um convite para que a gente possa reorganizar, trabalhar a comunicação, trabalhar o respeito, sem que haja com isso separação, desrespeito, ruptura, que a gente vê em muita família, inclusive, ruptura. Eu preciso deixar claro que existem núcleos familiares tóxicos, problemáticos, e que, sim, os filhos precisam se afastar dos pais. Ou de um irmão, ou de um parente. Uhum. Adriana, você fala dos conflitos, né? Vamos lá. A gente teve conflitos com nossos pais, a gente às vezes saiu de casa meio que com algumas coisas mal resolvidas, tudo bem, mas conflitos existiam. Agora, os nossos filhos e a gente,
E quando eu falo dos nossos filhos, estou até exagerando, porque vamos dizer assim que há uma geração aí que está com 35, tem seus filhos já com 15, 10 anos, né? E a forma de você resolver conflitos é o isolamento de cada um dentro do mesmo espaço. A ideia de construir mundos paralelos ao mundo familiar. Conheço algumas famílias em que eu percebo, talvez esteja enganado, você é melhor para dizer do que eu, de que o convívio familiar é mantido porque existe uma certa maneira de criar ilhas dentro do espaço familiar, onde cada um se fecha nesse mundo, na sua própria ilha, e a vida dentro da família, na condição de família, aparentemente é estável, não porque haja convivência e conflito, é porque há ausência mesmo estando no mesmo lugar. O aplicativo, o celular, os jogos. No fundo, essa família que evita conflitos, ela é mais perigosa, pelo que você está falando, do que a família que de vez em quando tem uns arranca-rabo, uns bate-boca, e todo mundo sabe que o outro não concorda com não sei o quê. Você está completamente correto. Eu digo que hoje a forma atualizada de abandono é a tela, é abandono. Quando nós não estamos comprometidos, e sim, quando a gente está comprometido, claro que a gente vai conflitar. Claro que vai, né? Porque a gente vai ter que rearranjar ali e passar pelas faixas etárias dos nossos filhos é extremamente desafiador. Lá aos 3 anos de idade, que a criança está no auge do egocentrismo, tem pessoas que falam que é a adolescência infantil, a puberdade, em que os hormônios tomam conta e que novos temas como a sexualidade vai à flor da pele, ou a adolescência, em que os filhos são muito desafiadores, e que bom que são, porque é um convite para a gente rever os nossos conceitos, os nossos valores. Então, tudo isso é um convite para o conflito. E quando a família está comprometida, ela encontra um denominador comum. Então, o conflito não é o problema é a ausência é a indiferença. E a gente vive esse mundo, né, Gilson? A gente vive, né? Antigamente, como eu dizia, era um televisor na sala, inclusive um televisor que o tubo aquecia, então tinha tempo para você assistir o programa. E tinha que haver uma escolha sobre qual programa, embora não houvesse tanta variedade como nós temos hoje. Hoje a pessoa está em casa, em frente ao seu televisor, se questionando o que eu vou assistir? Eu não tenho mais nada para assistir. E ela tem, no mínimo, 6 streamers ali na televisão dela. E ela não sabe o que assistir. E o que nos leva, inclusive, a outra reflexão, que a escolha tem sempre uma coisa boa, ou fácil de ser lidada. Ter opção de escolha é muito mais difícil do que não ter. Quando você não tem, você vai lá e faz. Que é o que aconteceu contigo, que é o que aconteceu comigo, e tantas gerações anteriores. Não havia opção de escolha. Inclusive, nesse processo da maturidade, do acesso à vida adulta. Era tão certinho todas as etapas que você teria que cumprir, que não havia o que se questionar sobre isso. Que bom que houveram pessoas que questionaram, e por isso, inclusive, houve abertura para as mulheres irem para o mercado de trabalho e tudo mais. Mas havia um espaço em que as pessoas estavam juntas, democratizavam a escolha, respeitavam, sim, núcleos que também não faziam nada disso. Eu não estou aqui com uma visão romantizada sobre as relações anteriores, tá? Uhum. Tenho Elas tinham seus problemas. Sim, muitas sequelas, muito desrespeito, esse conservadorismo e não respeitar as diferenças, não haver espaço, né, para que as pessoas pudessem se mostrar ao mundo como elas são, com coisas naturais, como, por exemplo, a sua orientação sexual. Então, não havia espaço. Então, sim, temos grandes sequelas disso e que as pessoas estão tendo que tratar na vida adulta. Outro fator, os neurodivergentes que já existiam, sempre existiram, né? E não eram compreendidos. Uma pessoa que era um TDAH, que estava dentro do espectro autista, ou um bipolar, não havia estudos ou nomenclatura, ou principalmente entendimento para com o diferente.
você tinha que ser engessado naquele modelinho. Então, não estou com uma visão romantizada sobre o passado. Mas, sim, algumas coisas do passado eram oportunidades, não trazendo essa opção de escolha para que a gente se perdesse tanto. Né? E hoje, abriu-se tanto esse espaço que os pais escolhem que os filhos serão felizes. Simples assim. Agora, Adriana, a gente fez uma série de análises aqui, eu estou indo agora para o final da nossa conversa, eu queria aproveitar esses minutos finais para perguntar o seguinte. Você estuda a família, você trata das questões familiares, você analisa a questão familiar, a gente conversou, né, e você foi super bem nessa análise que a gente fez agora sobre a família, nesse contraponto do que foi e o que é a família hoje. E existe uma tendência das pessoas terem cada vez menos filhos. Como você mesmo colocou, as famílias estão mudando. Né? A gente tem família né, que é chamada de mosaico, reencontros, pais que não são pais viram mais pais do que os pais consanguíneos. Você tem gente que do mesmo sexo fazendo e construindo famílias que são saudáveis, famílias boas. Enfim, as famílias têm uma diversidade muito grande. Dizem até hoje que uma pessoa sozinha é uma família também, por que não? A ideia é, né? A família vai manter-se, tudo bem. Mas a expectativa das pessoas com o futuro é desse ser humano daqui para frente ser melhor. Estamos diante de uma crise de um ser humano que cada vez mais será egocêntrico e terá uma dificuldade enorme de ser criado e criar alguém. Não, a convivência das pessoas vai melhorar. Vamos pegar aí uma historiadora que é a Michelle Perrault, que falava assim, a família vai ser mais afetiva, a família afetiva ela vai vencer a família nova. É isso mesmo. O futuro traça uma família legal, melhor. Ou você calcula que o teu trabalho vai aumentar e a Adriana Furlan vai ter muita gente para atender. Como é que é isso? Ao longo desses 30 anos eu já tenho uma amostragem para te falar. A coisa está ficando pior. E o trabalho dos psicólogos, aliás, fica aqui a minha dica para os ouvintes, os telespectadores, quem tiver olho no futuro, vai fazer psicologia, porque vai precisar de muito psicólogo no mercado, porque a visão não é bonita, Wilson, para o futuro. Não é. Nós estamos... Essa globalização, ela é fantástica porque trouxe várias coisas, no sentido do respeito, do olhar para com a diversidade, mas também nós estamos nos dissolvendo dentro da tecnologia, dentro dessas mídias e dessa nova forma de entender a autovalidação que é através de um like, por exemplo. Então, é problemático, o futuro é problemático, já estamos vivendo tempos problematizados. Eu não tenho uma visão romântica sobre o futuro, mas, como sua Suna, sou uma realista esperançosa, eu torço, eu trabalho para que, de fato, pessoas que estejam comprometidas e que queiram, né, passar por por essas novas mudanças que estão ocorrendo, ainda estejam comprometidas. Porque mudanças sempre estiveram, a família é um órgão vivo, ela está sempre em mudança, né? Não é uma coisa estática. Então, são novos desafios que estão vindo por aí, a tecnologia é um desafio incrível que a gente já está enfrentando e tudo que ela repercute, né, em função dos novos hábitos, nas novas formas de se ver ou os novos valores que estão sendo criados. Né? Antes, esperar era uma coisa boa porque você se exercitava, porque você batalhava para conquistar algo. Agora há uma inversão de valores. Então, hoje, o fim é a parte mais importante. E eu não quero esperar pelo fim, eu quero agora. Então, é preocupante. Eu não tenho uma visão otimista, mas eu sou muito fã do ser humano e da capacidade que ele tem de se reinventar. Então, eu acredito que se cada um no seu universo particular, né, dentro ali de todo o seu conteúdo, tiver uma visão ética, e dentro da visão ética vem essa minha função de eu mesmo ir em busca de algo que seja bom para a minha vida, do compromisso para comigo mesmo
e também para com o meu entorno, pessoas comprometidas sempre existirão. Né? A gente tem que torcer para que a gente possa construir mais pessoas assim. E disso, inclusive, depende dessa célula máter, que é a família, e dos pais, que não terceirizem a sua função maior, mais importante, insubstituível, que é educar os filhos. Adriana, matei saudade de conversar com você, trocar ideias contigo, que é fantástico. Foi uma honra, muito, muito curtido. A gente vai se encontrar mais vezes, com certeza. Obrigado pela tua participação, Adriana. Eu que agradeço, Gilson. É sempre uma grande oportunidade estar contigo e poder também democratizar a psicologia e o conhecimento. É sempre uma oportunidade muito boa. Te agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui junto contigo de novo. Saudade dos velhos tempos. E sempre à disposição. No que for preciso, necessário, estou aqui à disposição. Obrigado, Adriana. A saudade é a mesma e é uma honra conversar com a Adriana Furlan, e eu quero encerrar falando de algumas coisas que ela colocou que eu acho fundamental. Quando a gente se propõe a conviver com outras pessoas, a gente tem que estar preparado para essa convivência. Se não está preparado, aprender a assumir o papel que a gente tem. E família é coisa séria. A Adriana trabalha com isso. E a família não é séria porque a gente só tem que, é claro, ter sustentação econômica e financeira para uma família. A gente tem pessoas ao nosso lado. E é construir a relação com as pessoas que faz com que as pessoas sejam melhores. Esse papo com a Adriana foi fantástico para a gente refletir sobre isso hoje. Até a próxima.